o livro de W2 tem esse Useful Language. Esse Useful Language, ele é uma aula. Ele não é para fazer em 15 minutos, right? A gente vai fazer esse Useful Language, até porque são coisas que eles precisam saber, que a gente vai usar durante as aulas, são comandos. É uma breve introdução ao inglês, certo? E tem exercícios de checking, certo? Para fazer com eles. Então, isso aqui não é se der tempo faz ou não precisa fazer. Não, isso aqui é uma aula, tá? Então, a gente vai fazer anyway, independente. Lembra que eu falei para vocês o negócio de estudo? Ó, tá aqui, ó. Tá vendo? O cronograma de estudo tá aqui, ó. Aqui tem até como que você dá nota, tá vendo? Se você for pensar na escola, sei lá, se é muito como fala? Se você é muito lógico nas coisas e você precisa de números, então você faz lá uma coisinha de acerto e erro, aí você pega uma nota e você não sabe direito o que é regular, o que é bom, o que é ótimo. Uma coisa que a gente não falou, mas que eu vou falar rapidinho, assim, ó, só pincelar, porque a gente tá falando de metodologia, é tomar cuidado com a nota. Porque assim, ó, é muito perigoso quando o aluno é muito bom com alguém e depois vem alguém e dá um regular para ele. Nossa senhora, o mundo dele cai. Entendeu? E realmente ele é regular. A gente não pode ter medo de dar nota, só que a gente tem que ter dedo. Entendeu? Não é para falar que, eu tô dando regular, que você se embanana, acontece uns problemas, mas você vai melhorar, em nome de Jesus. Não é isso. Entendeu? A gente tem que pontuar como ele está, pontuar o que está acontecendo e ajudar ele a chegar no bom ou no muito bom, entendeu? Mas não dá para falar para ele que ele é very good o tempo todo se ele não é. Isso é muito importante e começa do W2. Porque se começar a primeira... Gente, vai ter gente na primeira aula de W2 que vai ser regular. Vai falar I witch, não vai sair do I witch, não vai conseguir... Entendeu? A gente tem esses casos, é uma exceção, não é uma coisa que é sempre, vão ser exceções, mas vão haver exceções e a gente tem que prestar bastante atenção. Então tá bom, ele chega para aula, então ele sentou lá no Interactive, os tablets estão lá ligados, enfim, tá bom, cada um tem o seu login, sua senha, tudo bem. Quando ele chega para aula, a primeira coisa que a gente faz é warm-up. Certo? Vamos fazer um warm-up. Se ele for connections, na aula ímpar, a primeira coisa que a gente faz é começar a aula. Porque não tem tarefa, né? A tarefa tá lá no Smith. A gente não vai mais corrigir tarefa na aula ímpar. Na aula par, sim. Tá bom? Na aula par, não é corrigir a tarefa, é checar, porque a tarefa você vai corrigir depois. E não é para ele ficar apagando, entendeu? E colocando certo, é para deixar do jeito que tá. Depois você vai corrigir, devolver e pontuar os erros, tá? No Interactive, ele vai deixar a tarefa dele ali na ficha dele, que você vai levar depois com você, certo? Tá bom, então ele chega, a gente faz um warm-up. Quando a gente faz o warm-up, depois do warm-up a gente faz o quê? A gente coloca eles sentadinhos lá, eles colocam lá e vão começar a escutar, certo? E aí a gente tem uma ordem para atender esses alunos, certo? É uma ordem bem lógica, na verdade. Qual é a lição que tem mais conteúdo para a gente assimilar, adquirir? Aula ímpar. Então, a gente vai atender o ímpar por último, certo? Porque ele tem mais conteúdo. Qual que tem menos conteúdo? Review. E o mais ou menos, par. Então, a gente vai atender review, a gente vai atender par, a gente vai atender ímpar. Aí, o que acontece? Quando a gente prepara a aula, a gente já junta, ó... O de Noélio vai fazer com o Bruno, a Camila vai fazer com a Natália o tal exercício. No livro da Camila tem esse, no da Natália tem aquele. A Natália é um W4, a Camila é um W2, a Natália vai fazer o W2. Aí o outro vai fazer E depois eu posso juntar a Camila com o outro. Porque assim, tem aula que dá tempo mesmo de você juntar com duas pessoas diferentes para fazer os exercícios, certo? E depois... a gente vai atender o ímpar, porque o ímpar ele tem bastante conteúdo. Então, se a gente começar atendendo ele, a gente vai olhar... Tem uma lógica, porque a gente vai olhar pro da revisão, ele já acabou. Acabou e tá olhando pro nada. Porque o conteúdo da revisão, ele é mais rápido no tab. E aí, ele tem exercício para fazer na aula da revisão, certo? Não é para ele ficar ali olhando pro nada,
tá bom? O Teams 2, em contrapartida do W2, tem... Porque o W2, na verdade, vamos lá, vai. Aula ímpar, beleza, passou. Aí, esse there and around aqui, ó, esse exercício aqui que a gente tem nas aulas ímpares, a gente tem lá no SME, certo? E eles gravam, certo? Eles fazem isso? Não faz, mas é para fazer. Embora eles estejam lá no Interactive, onde for, eles têm que fazer esse turn around. É muito importante, até porque eles vão se ver ali, eles vão entrar na história, entendeu? É pequenininho, é pouquinho, mas eles entram na história, eles fazem parte. E é algo lúdico, entendeu? Então, isso aqui eles vão precisar, inclusive, do SME para fazer, para eles poderem gravar o negócio ali. É assim, ó, eu tenho uma aluna que tudo bem, ela é VIP, ela odeia, fiz umas coisas com ela na aula, sabe? Mas eu peço para ela fazer em casa. Mas depois que ela começou a fazer, ela começou a achar legal, a Glícia. Ela começou a achar legal fazer essa tirinha. Mas, por exemplo, se a gente não falar e ele só ouvir isso aqui, ele nem sabe que isso aqui existe. Lá dentro do aplicativo, ele não vai fazer. E tá lá. E a gente que precisa pedir para ele fazer, a gente que precisa incentivar, a gente que precisa olhar e falar, hoje você tem turn around, então você vai abrir seu SME, você vai fazer assim, assado, você vai gravar, e aí depois você vai ver toda a gravação completa no final, você vai assistir o videozinho, aí você vai fazer a sua parte. E em contrapartida, quando a gente chega aqui, inclusive, na revisão, né, que é quando termina os turn around, que a gente não pode esquecer. Peraí, gente, tá difícil. Aí a gente chega na revisão. Cadê a revisão, gente? Ah, esqueci que muda de cor. Aí, por exemplo, a gente chega na revisão. Eles não têm que escrever um diálogo aqui na revisão? Sobre 2 pessoas no restaurante, certo? Eles tiveram um turn around de 2 pessoas no restaurante. Se eles praticam isso, vai ser muito mais fácil eles escreverem aqui, entendeu? Eles já vêm praticando, inclusive, aqui. Então, a gente tá criando ferramenta para, inclusive, eles chegarem aqui e fazerem um negócio bem feito. Não fazer um negócio, hello, I would like... Nananã, thank you. Your change. Entendeu? I'm gonna pay in cash. Não, nem vão falar I'm gonna pay, né? Porque... Entendeu? Então, a gente dá a ferramenta, então a gente tem que usar. Se tá lá no SME e se tá no TG que eles têm que usar, não é porque eles fazem interactive que eles não vão fazer. Entendeu? Até porque eu vejo não fazer mesmo no Connections. Mas está na nossa metodologia, é para usar. Inclusive, para eles entenderem do blended learning. Porque, por exemplo, o Teams 2... Esse exercício aqui, ó. Game on. Cadê? Aqui, já tem um. Esse game on aqui, ó, eles vão ter que ver lá, no SME. Se não ver, não vai fazer. E se fazer, vai fazer errado. Entendeu? Isso aqui é parte da aula. Então, eles vão ter que usar o aplicativo. Então, a gente tem que falar para eles que eles têm... tem o turn around lá no aplicativo. E você tem que fazer, porque faz parte da aula. Não é opcional. Eu não vou fazer, o teacher não vai ver. Vou ver sim. Vou ver porque a gente acessa o sistema da escola e a gente vê se você fez ou não fez. E aí, gente, de verdade, a cada 2, 3 semanas, chega para a recepção, para quem mexe no Sponte e para coordenação e pergunta, viu, fulano, ciclano, tá fazendo? Para dar uma olhada. Não tá. Tá. Tipo, checa os seus alunos de vez em quando, para ver se eles estão fazendo, se eles não estão fazendo. Vão lançar um SME novo aí, que diz que vai ser super legal. Quando lançar, a gente avisa. A gente não sabe quando. Mas, entendeu? De que adianta a gente ter um monte de ferramenta legal se a gente não usa? Aí, não justifica tudo que a gente vende, tudo que a gente fala que existe na hora que a gente vai vender, inclusive. Tudo que a gente fala que existe na nossa aula quando o vendedor tá lá. Eu não sei se vocês sabem quão duro é trazer um aluno para dentro da escola.
É dificílimo, custa caro. Não tô falando isso porque assim, a gente tem que ter essa consciência. Então, é difícil. Então, a gente tem partes na escola. A parte começa desde quando ele chega, e a escola tá limpa, aí você dá um bom dia sorrindo, e ele vem conhecer tudo. Tudo faz parte. Mas lá a gente treina os vendedores para falar tudo isso. Ó, você vai ter um assistente pessoal, você vai gravar sua voz, você vai fazer um negocinho. Nanana. Aí vem a coordenação mostrar o material para o aluno. Aí ela abre o livro, ó, tá vendo aqui nessa aula? Aqui você aprende conteúdo, aqui você devolve conteúdo, aqui você grava no aplicativo, aqui você faz não sei o quê. Aí chega na aula, nada disso acontece. Entendeu? Aí ele fala, mas você falou para mim que gravava. Você falou para mim que eu usava isso. Falou para mim que eu ia ver minha nota lá. Falou para mim que ia ter não sei o quê. Falou para mim que ia ter não sei o que lá. E não tem nada disso. Entendeu? Por quê? Porque não foi feito durante a aula. Então, a gente tem que fazer. Aí, quando chega, inclusive, na aula par, outra coisa que é muito importante a gente falar para o aluno, por exemplo. Então, tá bom, ele escutou, aula ímpar, a gente fez todos os passos, foi lá, fez o check-in sentences, anotou nota, tá. A gente explicou a tarefa. Você não vai pegar o livro de tarefa dele e ficar dando aula de tarefa. Mas você vai motivá-lo. Ó, não esquece de fazer sua tarefa. Você pode até pedir para ele. Pega o seu homework que eu vou dar uma pincelada que você vai fazer de tarefa. Ó, aqui você vai traduzir. Aqui você vai pegar, abrir no SME e você vai escutar o áudio, vai ter que escrever. Aqui você vai passar para a negativa. Tudo bem? Se tiver dúvida, você faz um xizinho, alguma coisa, a gente conversa depois. Você vem no study hall. Né? Instrui a tarefa, lembra ele que ele tem tarefa. E outra coisa muito importante, lembra ele de falar em voz alta. Eu sei que um monte não fala, mas cutuca. Cutuca, fala. Fala mais alto para o teacher ouvir. Fala mais alto para o teacher ouvir. Sabe? Até que uma hora ele vai falar, ele vai falar. Tem uma menininha de sexta-feira de manhã, ela grita. Vitória, já deu aula para ela? Já viu? Ela grita. Ela grita, ela é um kids e ela grita, ela fala bem alto, porque ficavam falando para ela que ela tinha que falar alto. Então ela grita. Mas assim, você precisa ouvir. Porque senão, você nem sabe se ele tá fazendo exercício. Tem aluno que fica mexendo a boca e não faz o exercício que precisa fazer. Entendeu? Ele não faz. E a gente precisa que ele faça, porque daí a hora que você vai fazer o check-in sentences, você vê que ele não fez. Ou às vezes ele é bom e, enfim, temos de tudo, certo? Então tá bom. Não tem muito segredo o W2, né? Aula ímpar, aula par. Perguntem, gente, porque é duro a gente ficar... Não? Tá tudo bem? Como você costuma trabalhar o Learn Around Interactive? Esse aqui? É. Então vamos lá. A gente tem o recording no SME, certo? O que você pode falar para ele fazer no Interact? Por exemplo, você atendeu ele fez o exercício com alguém, porque a aula também é mais curta. Você pode pedir para ele gravar e você pode pedir para ele falar com a sala toda, a gravação. Às vezes tem dois, você pode pedir para ele fazer esse exercício com um amigo, o amigo grava uma voz, ele grava outra. E ele pode gravar cada vez com um. Ele vai ser um personagem sempre, mas outros amigos vão ser outros personagens. E daí ele sempre grava com alguém para não ficar junto. E dá tempo de fazer isso na aula. Porque na aula par dá tempo. A gente sabe. Que às vezes falta coisa para fazer na aula par, tá? Lógico, você pede para o aluno, volta isso, volta aquilo. Mas você pode fazer o Learn Around. E é um jeito de motivá-los a fazer o Learn Around. Sem ter vergonha. Então eu vou juntar você com a amiga e você vai fazer esse exercício. Depois vocês vão gravar o Learn Around. Abre o seu SME e vocês vão gravar. E aí grava. Pode mostrar para a sala toda depois que estiver pronto, sabe? Na última. Aí porque ele não salva, né? Exato. Ele só fica ali aberto o que você gravou. Se você mexer, ele claro, os pontos também não aparecem. Só aparece um geralzão, né? Então, mas aí você... Essa é uma das coisas que estão prometendo mudar, entendeu? Ele é muito difícil. Assim, a gente não tem então. O aluno fala que fez, mas ele não tem como mostrar que tudo fica gravado. Isso é uma das coisas que estão prometendo que vai mudar. Mas aí ele pode mostrar na aula, entendeu? Isso é legal, mas assim, na parte da revisão, isso assim, tem o dubbing, né? A cena inteira, tem exercícios que tem aluno que vem e faz o diálogo inteiro, né? Uhum. Tempo, Sim. mas tem aquele aluno que... Como... Sabe quem? Tem uma vez a Marius que mandou, que tem um aluno Nath que gravou do celular dele, né? E aí ele fez
E aí ele mandou essa gravação para ela. Mandou a gravação para ela. Um exercício de É um aplicativo adaptação tipo pra esse que a saber. Nath está usando aí, sabe? Que fica no celular e ele sabia usar isso. Tu gravou a tela dele. Ele gravou a tela dele, mas saiu o áudio. Tudo. Sim, Ah, sim. mas o gravador de tela dá para Gravador de tela normal, dá pra fazer. celular. É. Então que é óbvio que o Wi-Fi deveria ter. O triste é isso, gente. Aí a gente vai ter que usar, tipo assim, nossos recursos motivacionais. Motivar uma pessoa a fazer um negócio que não fica gravado, entendeu? Eu vejo assim, exercício é super legal quando você pega a Mialha e faz ele com outra pessoa, eles adoram. Essa interação faz às vezes até presente. Que foi... Agora, Alguém gravou. falou alguma coisa? Ah. Porque foi exatamente o que eu falei que a gente pode pegar a Realia e fazer o warm-up closing. Você pode fazer até em mais que uma aula, entendeu? Com os alunos. Exato, o pessoal gosta. É uma maneira. Porque eu sei, gente, é triste, mas a gente tem que motivar a fazer mesmo que não grave. Entendeu? Se a gente puder fazer na aula, melhor ainda, porque daí ele se sente assistido. Não grava, então ele se sente assistido. Porque, assim, o aluno que vai gravar com o celular dele é aquele que é muito cachista. Né? Pai, eu quero mesmo. Senão, eu não. Como eles fazem isso, o artista acaba apresentando no final, né? Então. Na verdade, então, e o que acontece? Ele acaba virando o seu closing. Ele acabou virando o seu closing. Então, dá para usar. Dá para usar como closing. Então, o importante é fazer, exatamente isso. O importante é fazer e usar e eles entenderem que o blended learning tá aí. Onde ele... Os meus, eles pegam já a parte que está toda pronta. Não criam. Porque o legal é eles criarem, né, gente? Eles estão treinando, vocês aprenderam. Mas tudo bem, mas mesmo, você sabe que mesmo que eles copiem, eles estão aprendendo alguma coisa, que eles estão treinando. Acho que é pior ainda não fazer, mas gente, às vezes você pode até, vocês podem até usar o mesmo, mas acrescenta mais alguma coisa, entendeu? Daí eles vão pondo um toque especial deles, assim. Às vezes não faz sentido, mas deixa fazer. E depois desse... e o que é bem legal é que, assim, mudou bastante os exercícios das aulas pares, né? Porque antes era tudo igual. Aí agora é diferente. Então, é muito importante que eles pratiquem esse exercício com um amigo. Pelo amor de Deus. Por quê? Porque senão fica naquela história, eu não falo. Eu venho na escola e não falo. Eu quero falar. Entende? Sabe aquele negócio? Eu quero ir pro Connections porque era Interactive e eu não falo. Você está vendo que ele não está tendo interação com outros alunos, normalmente, quando fala isso. Exato. O suficiente para a percepção dele. Né? Então, são poucos os exercícios, não são muitos. São exercícios rápidos até. Então, dá para ele fazer 2 exercícios, às vezes se tiver 3, depende, dá para ele fazer com outro aluno. Só que se a gente não planejar e escrever bonitinho, o fulano vai fazer com o ciclano esse, depois vai fazer com o outro, depois vai fazer com o outro, a gente não consegue, porque na hora não dá para pensar. Não dá tempo de pensar. Aí ele não interage mesmo. Aí ele só fez um negócio que um responde yes, o outro no. Sabe aqueles answer the questions? Gente, o answer the questions, a maioria é yes, no. Yes, no, I don't know. Entendeu? Nem para falar yes, I eat bread and I drink milk for breakfast. Nem para ser a resposta completa. No, I don't, yes, I do. Sei. Ainda às vezes não é nem isso, é verdade. Podia ser pior. Então, depois que a gente acaba um bloco, vem a revisão. A revisão... outra coisa. Quando a gente tem esses exercícios aqui, ó. Listen, number and role play. Onde tá esse listening? O SME? Nunca acessou o SME. Vai ter que assistir aula 0, vai ter que assistir não sei o quê para depois conseguir acessar a lição. Vai dar tempo na aula? Vai virar um samba do crioulo doido. Entendeu? Então, já tem que ter cobrado o SME. Precisa? Tá tudo lá.
Tá tudo lá. Ele vai ter que usar. Vai precisar de fone. Se ele não trouxer fone, faz igual a nossa amiga. Faz ele escutar lá e põe no ouvido. Ó, mas põe o celular no ouvido, porque para não atrapalhar o outro. Escuta aqui, anota assim. Sabe quando a gente tá fazendo brincadeira, coisa correndo? Mas é verdade. Então, ele vai ter que escutar no With Me. Tá bom? Para depois... Esse roleplay aqui, ó. Listen, number and roleplay, que ele vai ter que escrever. Ele pode fazer de closing. Apresenta para os amigos. Entendeu? Você pode falar para ele a hora que você for atender ele, porque ele vai ser um dos primeiros a ser atendido. Então, você pode falar, ó, sabe esse exercício aqui? Depois você vai apresentar para a sala, no final da aula, beleza? E aí ele apresenta. Tá? Ou até, às vezes, se for um aluno muito tímido, assim, shy, a gente pode falar na aula anterior. Quando ele estiver na aula 5, a gente fala para ele, ó, na aula que vem, tem esse exercício no seu livro, você pode apresentar pra gente roleplay? Se você já quiser trazer alguma coisa de casa, não tem problema. Porque daí aquele aluno muito tímido, ele não consegue nem escrever, a mão sua, ele molha o livro, treme e não escreve. Some as palavras. A gente sabe que tem aluno assim. Tem aluno descolado, mas tem aluno que é assim. Então, não tem jeito. E aí, chegamos na revisão. Chegamos na review. Gente, a review é uma aula rápida. Porque ele tem uns exercícios para fazer. Certo? Que são importantes. Mas o que é muito importante é isso aqui, ó. Self-assessment do aluno. Lá no Check-in Center, tem na parte que a gente vai checar com eles, mas é muito importante, porque ele tem que ser verdadeiro. E a gente tem que frisar isso para ele. Porque aqui, inclusive, juntando todas as notas que a gente dá, todas as aulas que ele tem, a gente vai juntar com isso aqui para saber se é verdadeiro mesmo, né? A nota que ele se deu. Entende? Porque às vezes usar algumas expressões para dizer hello, ele fala hi só e acabou, entendeu? Quando ele fala o que ele come, ele fala duas coisas e não sabe mais o resto. Então, isso aqui é muito importante. Não pode fazer nas coxas. 5 minutos às vezes é pouco, eu sei. Mas a gente precisa... Assim, ó... Tinha uma aluna que fazia comigo de manhã. Eu pedia para ela fazer o self-assessment em casa. Trazer pronto. Para ela pensar na hora de preparar a aula. Você vai preparar isso aqui, você vai pensar pra gente conversar, porque aqui é onde eu vou te ajudar realmente. E o legal é que tem a lição aqui na frente, então ela sabe o que é. Não tá só um negócio tipo assim, falar expressões de oi. Ela fala, mas o que é isso? Não, tá aqui, aonde tá. Então ela vai lá e olha. É isso aqui, não, isso aqui, beleza. Lição 5, então ela vai lá na lição 5 e olha, não, é isso aqui, beleza. Entendeu? Senão ela não sabe. E blá, passou também. E a gente também não deu importância. E a hora que viu, acabou. Aí chegamos no Turn Around, onde não grava, né? Mas a gente usa de closing. A gente está bastante no ambiente online. Porque no ambiente online dava para fazer lá instantâneo, né? Você colocava o aplicativo, dá para gravar na hora. E botava aqui, fica meio confuso, mas dá para fazer de closing. Pelo menos não fica desmotivador. E fora os exercícios que a gente tem aqui, da tarefa, da review, que a gente tem as reviews, a gente tem... Peraí. Aqui atrás. Ó, tem a tarefa e tem o exercício que faz em sala, certo? Então, a tarefa tá lá. O exercício que faz em sala tá aqui. Entendeu? Então, isso aqui é o que o aluno vai fazer na sala de aula e entregar para você. A tarefa está aqui. Ele tem duas coisas. Antigamente, a gente pegava a tarefa do livro e fazia, era só uma. Hoje tem o exercício que faz na sala e o exercício de tarefa. Então, tem 2 exercícios de revisão. Ele pode trazer na próxima aula? O certo é ele entregar na hora, né, gente? Esse é o correto. Inclusive, a gente saber como tá o negócio, né? Porque não é prova.
Ele tem que entender que não é uma prova, não é punitivo, mas a gente precisa saber como que tá o negócio. O áudio do tab ou a aula em si, se for connections, é mais curta para ele ter tempo de fazer isso, certo? É um conteúdo mais curto, é mesmo um tomadão de tudo para ele ter condição de fazer isso. Senão ele não tem mesmo, aí ele tem que fazer em casa. Se sobrar 10 minutos, ele não vai fazer. Aí ele vai ter que fazer em casa. Então, tenho tempo para isso, certo? Tudo bem com o W2? Sim. Ele é mais antigo, né? Vocês já estão usando esse Teams, né? Todo mundo, né? Esse aqui? Tá bom. Esse Teams voltou a ser o Teams. Que depois mudou, era 10 lições, uma revisão, agora voltou, 6 lições, uma revisão, né? Que antigamente não era mais. Também tem a trilha de aprendizagem, que a gente não tinha no outro Teams. O que é legal, que eles adoram saber de gramática, né, gente? Todos os livros, esqueci de falar do outro, é que agora tem o conteúdo para eles verem, né? O gramatical que vai ter em cada aula. Ah, nessa você vai aprender verbo to be, nessa você vai aprender aquilo. Então, quando ele tiver dúvida, ele consegue saber. Aqui, no Teacher's Guide, a gente tem a apresentação de todos os exercícios. Todos. Certo? Então, se você tem dúvida de como faz um exercício e outro, não vai dar para eu falar como faz todos os exercícios, gente, senão a gente vai ficar aqui 3 dias. Então, você vem aqui no seu Teacher's Guide e olha, porque tem todo o passo a passo. O mais legal dos TGs hoje em dia é que já tem escrito no próprio passo a passo da aula do TG. Você não tem mais que ir lá no fundo, ver as coisas. Tá aqui. Comece a aula fazendo isso, depois você faz aquilo, depois aquilo. Daqui você vai para lá. Então, ele já tá escrito. Tá? O que a gente tem que prestar atenção é que tem exercício, que nem o Game On, que a gente vai precisar do SME para fazer em sala de aula. Então, mais ainda do que o adulto ou adolescente, que já acha que sabe tudo, vai ter que acessar o SME. Que ele vai ter que fazer. Porque se ele não acessar, não vai fazer. E se ele fizer, ele vai fazer errado. Certo? Outra coisa que é muito importante é que... ele tem personagens, né? Vocês sabem, né? Ele tem personagens. Aqui, os conteúdos programáticos. Os personagens do livro que cresceram. É muito legal quando os alunos vêm do Kids. Porque daí eles vêem os personagens adolescentes. O aluno que já entra no Teens, ele não entende muito, né? Mas a gente pode explicar que é o personagem adolescente. Eles acham que é bobo, mas tudo bem, a gente explica. Mas o TG é grande. Ó o planinho de aula. Tá pronto. Pro aluno. Peraí. Nossa, gente, nunca que chega. Começa no Useful Language também. Vou pular? Não. É meia aula? Não, é uma aula inteira. Tá bom? Vamos fazer uma aula inteira, tá? E depois começa. Uma coisa importante que eu não falei... sabe isso aqui? É muito importante quando a gente vai começar começar o bloco, tanto com adulto quanto adolescente, é a gente deixar claro para eles tudo que eles vão conseguir fazer. Nesse bloco você vai estar apto, quando você terminar, você vai estar apto a isso. Tudo, vai englobar tudo isso. Porque quando às vezes ele olha lá na frente, aquele eu tô aqui, venho aqui, ele acha pouco. Nossa, é pouca coisa que eu vou aprender, né? Mas não é bastante. Então, a gente deixa bem claro para eles. E aí, nós vamos ter de volta a mesma coisa do livro de adulto. Verbo, vocabulário, expressão e gramática. Só que mudou-se os nomes, né? Verbos, new words, useful phrases. Ficou mais moderno, eu acho, né? Do que verbo, vocabulário, expressão. E useful phrases é legal, porque são coisas que a gente usa muito mesmo. E muitas vezes... isso é uma coisa que eu acho legal dos livros da Wizard, porque muitos livros a gente não vê essas expressões idiomáticas. E os nossos livros traz desde o primeiro livro, da mais simples até a mais complicada lá na frente, ele traz. Então, eu acho bem bacana. O passo a passo da aula do Teams é praticamente o mesmo passo a passo da aula do W, certo? O que muda, às vezes, de um Teams para o W, porque assim, tem eat aqui, tem drink, tem eat, tem drink lá, certo? Nossa, é a mesma coisa? Não. A roupagem é diferente, o conteúdo abordado programático é igual, mas como esse conteúdo vai ser desenvolvido é diferente, porque enquanto num livro ele fala de
do primeiro emprego, num W, no Teams ele vai falar do ensino médio, por exemplo. Ele fala de reciclagem, ele fala de jogos. Por quê? Porque de tutoriais, porque é a realidade que ele vive. Entendeu? Então, isso que era triste quando a gente saía antigamente do Teams e ia para o W8, que falava do primeiro emprego, da conta bancária, e eles estavam no ensino médio, não tinha nada disso, entendeu? Então, você não tinha o que falar. Tinha que adaptar a aula toda, entendeu? Então, é por isso. Às vezes fala, nossa, mas é a mesma coisa que meu pai aprende. Não, não é a mesma coisa. Você tem outra abordagem, o seu pai tem outra abordagem, certo? Mas o vocabulário está aqui. Que mais? Gente, eu acho que eu falei tudo. Porque senão eu vou ter que ficar falando de exercício para exercício. Esse não era o ponto. A gente vai dar aula. Aqui o Game On, ó. Que precisa assistir o SME para fazer. Ai, gente, não deixa escrever uma palavra. Tem aluno que escreve uma palavra. Não deixa. 2, 3. Você fazer isso? Ah, então tá bom. Tô brincando, é que ele fez assim. Brincadeira. E o Teams voltou à mesma história lá de antigamente. Então, 6 lições, uma revisão. Que antes não era assim, né? Antes era 10 e uma revisão. E ficou melhor. Também tem tarefa, gente. Tarefa de casa, tarefa no aplicativo. Também vai precisar escutar listening, não sei o quê, no aplicativo. Não tem mais CD, não tem mais música para falar que é chato, certo? Não tem mais nada disso. Tudo bem? Sim? Então vamos dar aula, né? Vamos dar aula de interactive, nós vamos fazer. Não sei como, mas nós vamos fingir que tem um tab. Porque, na verdade, eu não sei, vocês têm turma de Teams ou W de Connections? Poucos, né? De Teams 2 tem? Ah, então vamos dividir. A gente faz Connections e Interactive. Mas eu acho que o desafio pra gente maior é o Interactive, porque igual você falou, o Connections tem aí o passo a passo mastigadinho pra gente fazer. Né? Mas não fazer. Eu acho que a chave eu acho que o ponto do Connections é que a gente tem que lembrar e não esquecer é de trazer eles para esse conteúdo aqui, ligando com a realidade deles, entendeu? Não ficando só, não é para fazer coisa, por exemplo, não é para mudar a metodologia, mas é para usar dos exercícios, usar do conteúdo para trazer eles para a realidade deles. Não é porque é um Connections que a gente não pode fazer o warm-up closing. A gente pode fazer o warm-up closing no Connections. Tranquilo, que não tem problema. Tá? Mas se vocês acham mais pertinente a gente fazer interactive, a gente faz interactive. Precisamos de 2 teachers. Um para W, outro para Teams. E aí a gente faz 2 grupos. Não? Eu posso tentar estudar. Cri. Ou no Teams também, tanto faz. It's up to you. Deixa o outro escolher. Quem quer ser um W, quem quer ser um Teams? Como a gente vai fazer? Eles preferem. Porque eles falam que é o mais complicado. Como nós vamos fazer lá na sala aqui mesmo? A gente vai pensar em fazer aqui mesmo. Porque até a gente lá na sala, liga o tab, pá, você tem senha de 300 pessoas. A gente finge que a gente tá falando. A gente finge aqui que tá com o tab falando. Um vai ser a lá ímpar, par e revisão. O teacher e nós. Entendeu? Tá bom, só que eu preciso. Você na sua sala? Só que 7. Você que é a teacher? Eu sou teacher, ele é todo mundo. Que eu queria que eles treinassem, né? Porque daí a gente consegue ajudar. Porque se a gente faz, é a mesma coisa da gente falar para o aluno a resposta. Entendeu? Não, vamos pôr assim, tipo, quantos alunos a gente tem? Quanto nós temos? 1, 2, 3, 4, 6. Vai embora, Camilinha? 5, 6, 7, 8. Ó, dá certo. Temos 8. Aí o teacher. Então vão ter. Você vai ser um student ou você vai observar? Não, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um vai ser o teacher, 7 alunos. Vai trocando.
O Ednoélio vai começar com o W2, que eu já escolhi. Você vai começar com o Teams 2, que eu já escolhi. Não, vocês não escapam de mim. Então, fala uma lição ímpar, Eliane. Faz uma roda. É uma roda, calma. Pode ser. Lição 7. Hasta amanhã. Fala uma par aí. 14. Bye, bye. Tchau. 14. Bye, bye. 14. E a review? Viu? Não quer que todo mundo seja W2? Mas cada um dá para dois. Não, vai ser Teams. Agora é Teams. Ah, vai complicar. Ela vai complicar, ela vai juntar. Teams 2. O Teams 2 novo não tem recall mais, né? Não. Não tem Fala recall. uma lição aí do Ele voltou a ser o Teams. novo. Ele voltou. Ah, vai ser legal, ó. Vai ter a mesma lição aqui, ó. Então, parzinho. Bom? Teams 2 agora uma par. 8. São 6 ou 7? Falta o último. 7. Falta o review do Teams. Pega o último. Ótimo. Nossa, que ótimo. Bom, tendo esse cenário, como começamos? Ela review, depois faz. Qual a ordem? Review par e ímpar. Vamos escrever aí. Mas a gente tem review de Teams e review de W. Começando do 3, né? Lembrando que os alunos aqui um é igual ao 2, que é igual ao 3, que é igual ao 4. Porque a gente tem que levar isso em consideração também. Então, a gente tanto faz a gente começar na review do W como na review do Teams. Eu começaria com o aluno que eu sei que é mais fácil. Que é mais rápido, entendeu? Porque talvez o outro te tome um pouco mais de tempo. É assim, ó. Quantos alunos vocês têm no Interactive? Na mesma. Uns 7, normalmente. Essa média de 8. Às vezes tem turma que tem 8. Então é assim, ó. Dá até pra ficar. Às vezes, até acho que uma turma que tem 8, não tem? Já teve. Mas aí era agrupados, né? As lições agrupadas. Mas, por exemplo, Não era 12 lições diferentes. mesmo que tem menos alunos que 10, a gente sabe, não é para ficar 20 minutos com um, entendeu? Mas isso já serve para, às vezes tem menos, isso já serve para aquele que a gente sabe que tem muita dificuldade. Mas se a gente tem 2 revisões, eu começo de quem é mais rápido. Então, se eu sei que o W é aquele aluno meu, que vai ser, eu vou começar dele. E aí depois eu venho pro Teams. Normalmente a gente começa aqui, porque o Teams normalmente é mais. Ah, depende. Você acha? Depende. Normalmente sim. Vai. Vai, 1, 2. Tudo bem E agora? aí. Agora são as pares. 14. 8 primeiro, não? 8. Se for seguir a ordem que o Teams é mais rápido, tem que ser o 8. É que aí ele já tá no São 14, né? Eu pensei que ele vai estar mais tempo, já tá mais acostumado. Então ele vai ser mais rápido. Ou talvez tenha menos coisa no 8 do que no 14, entendeu? Menos conteúdo. Tem menos conteúdo. Você não pode dar. Depois. Então assim, depois do 7. Depois vai pra 7, né? E depois as outras 2 são tudo igual. Acho que é melhor ir pra que é diferente. Então, aí aqui Faz um atendimento. a gente faz junto o atendimento. Eu acho que tudo bem, mas. Sim ou não? Então, depende. Se um for bom e o outro for mais ou menos, Tem você que acaba conhecer desmotivando o um. Você acaba. Você tem Talvez que. inicialmente eu vou te fazer pra sentir, mas depois você No começo, por exemplo, normalmente, se for aqueles alunos que estão sempre no mesmo horário, você vai saber como eles são. Aí você vai avaliando. Se você vê que dá para fazer junto, você já faz junto. Se você vê que não dá, você faz separado. Então, vamos lá. E conteúdo? Que conteúdo tem nessas aulas? Como é que a gente planeja? Lembra do planning lá da manhã? Como que a gente faz o planejamento dessa aula? A gente começou já
fazendo a sequência de atendimento. Mas, como é que funciona o planejamento da aula no todo? O que mais que a gente tem que pensar? Quem vai conversar com quem, quando acabar. Quem vai conversar com quem? Warm-up, closing. E as palavras, todas. E os objetivos de cada lição. Então, eu costumo dizer assim, que o que o aluno não pode sair da sala sem saber naquela lição. O que dessa lição a gente não pode negligenciar, não pode passar. Se vocês olharem aí no livro, hoje ele traz o objetivo da aula, que antigamente não tinha. Então, todos os livros hoje têm. Qual que é o objetivo dessa aula? É o aluno aprender a pedir isso e aquilo em tal lugar, aprender a comprar roupa. Então, ele tem que sair sabendo comprar uma roupa. E aí, qual é o objetivo dessa aula? Can ask someone's name and tell others their name. Can say where they live, what they like, where others live, and what others like. Can ask and answer questions with what, where. Can use a and an with single countable nouns. Can answer questions using short answers. Pouca coisa. Então, tem as prioridades, né? Claro, que o melhor dos mundos é a gente conseguir varrer tudo isso. Mas a gente tem que ter o plano A, B e C, porque às vezes não passa. Então, o que eu não posso deixar passar? Pensando em quais são os verbos da aula. Quais são os verbos da aula? To live, to like. To live, to like. Então, por isso que eu tenho que saber perguntar onde a pessoa mora, responder onde a pessoa mora. Aí tem os lugares também, house, Que parking. a pessoa gosta, que a pessoa não gosta, os WH questions. Porque o E e o N tá junto, emendado na conversa, ele já vai ser usado de qualquer forma. O que mais? Ah, tá. E os WH questions, que são where do you live, what do you like, isso aí também tá junto. Então, você vê, parece que é muita coisa, mas em uma frase você consegue pôr tudo isso aí. E aí o short answer também vai estar aí. Uhum. Do you live near here? No, I don't. Sim. Aí também eu acho que o que é importante a gente ver depois dos objetivos, quando a gente prepara a aula com o TG, e é uma coisa, não é por nada, mas é que eu vejo eles, toda vez que estão dando aula vão preparar, eu vejo eles com as fichinhas e o TG. Porque você vai ter que olhar os exercícios dessa aula, porque o aluno às vezes pode te perguntar alguma coisa daquele exercício e não tem no check-in sentences. Então, isso é uma coisa muito importante. Tem que ver o livro. O check-in sentences é alguém já antecipou preparando a aula para você, mas não foi você. Então, eu acho que o check-in sentences na hora da ação da aula, ótimo, beleza, super resolve. Super. Mas para preparar a aula, eu acho muito limitado, porque Sim. já está peneirado. Não está esmiuçadinho. E ele tá objetivo da aula, que não pode deixar passar. Isso tudo a gente tinha que descobrir antes, porque o que a gente tinha antes era só check-in sentences. Então, o que eu acho mais complicado é que ele tá peneirado numa ótica de uma outra pessoa que subentende que seja. Não é você. Que tá tudo bem ali. Não conhece o aluno. No padrãozinho ali, né? Então, assim, na hora de operar, ok, se eu já preparei, eu já bato na check-in sentences, eu já sei qual que eu faço, qual que eu fui, beleza. Mas, se eu preparei com antecedência, agora, preparar com check-in sentences, eu acho perigoso. A gente pode ser induzido ao erro. Sim. Certo? A não ser que a gente, óbvio, tenha muita experiência, saiba, já tenha o TG decorado mentalmente, que isso acaba acontecendo. Certo? E daí? E o que tem de conteúdo no W2 lição 7? Qual o objetivo da aula? Name a few languages, state what languages they speak and study, name some parts of the day, recognize and use the letters of the alphabet in English. Menos coisas. Sim. Isso é lição 5, isso é lição 7. E aí, então, eu vou pensando nisso, a gente tem que pensar num warm-up e num close. O que você sugere?
Se a gente pensar que a lição 5 aqui tem mais conteúdo que a lição 7 aqui, certo? E a lição 7 já passou pela 5, vamos dizer, estou falando de conteúdo gramatical, se a gente olhar verbo, vai ser a mesma coisa ali. A gente pode fazer algo e, por exemplo, os outros já estão mais. Então, a gente pode fazer algo pensando nesse daqui, ó, sabe? Nessa parte aqui, porque esses daqui todos já passaram. Então, a gente trazer isso aqui para um warm-up. E aí, para introduzir. E aí também, a gente pode usar esses dois aqui, ó, para um closing. Os dois podem participar do closing. Agora, por exemplo, no W2 tem realia, qualquer coisa, a gente pode usar realia tanto no warm-up quanto no closing. Que fica bom? O time 2 tem o Did You Know, né? Tem o Did You Know, que é interessante também. Pra todo mundo, uma coisa diferente. Na lição 14 do... Ah, 14, que é do W2, é o mínimo. Na revisão, você diz, né? Não, Do Teams. Do Teams das ímpares. Please, you know. É interessante. Eu tenho uma que eu contava. Da lição 5. É. São coisas simples. Tem o Game On. O Game On é o que você tem que, é o que eles têm que assistir o vídeo do SME. Eles têm que acessar o SME e assistir para fazer o exercício do Game On. Não daria pra usar de close, né? Pegar esse jogo e adaptar para todo mundo. Então, tudo isso dá. Dá para usar o Game On, dá para usar as realias, dá para usar o Did You Know. Então, você vê que sobra coisa. Tem hora que a gente não tem ideia nenhuma, tem hora que sobra. Por isso que a gente tava falando de planejar. Se preparar, sobra. Se a gente planejar, sobra. E aí, normalmente, é interactive, às vezes o aluno flutua de turma, mas normalmente eles estão sempre no mesmo horário com a mesma turma. Então, a gente pode, inclusive, já pegar essas realias, por exemplo, da revisão do W2, não usar aqui, mas a gente trazer para a próxima aula. Então, aqui a gente usa o Did You Know, que vai ser aqui, porque pensa que vai ter um bloco ainda para ele aprender outras coisas. A gente usa um Did You Know em uma aqui, a gente usa o Game On para fechar, e depois a gente traz a realia para a próxima semana, e a gente faz de warm-up e de closing, por exemplo, entendeu? Por exemplo, o Did You Know tá abordando o Yes, I Do, No, I Don't. Uhum. Né? Como Já é o... né? Eu acho que poderia fazer perguntas até para treinar esse vocabulário aqui, Uhum. pensando que pode ter teams aí na Review 10, fazer uma coisa pertinente para cada faixa, assim, né? Ó, eu vejo ali que a pessoa está na Review 10, eu pego alguma coisa mais complicada aqui de vocabulário para ela revisar. Deixa eu ver a última. Environmental, eco-friendly, faz alguma pergunta para ela revisar isso, para ela responder, né? Ela pode falar, yes, I do, no, I don't. Do you have any eco-friendly appliance at home? A pessoa fala assim, nossa, né? Mas você faz essa pergunta para a pessoa que está na Review 10. Ela fala, yes, I do, no, I don't. Então você vai trabalhar uma coisa que todo mundo pode fixar, que é meio difícil. Entender se yes, I do, no, I don't. Eu preciso falar yes, I drink, né? Do you drink juice? Yes, I drink. Então, falar yes, I do. Então, é meio diferente, né? Tá todo mundo no início, mas para esse Teams aí na Review 10 não ficar também sem praticar nada, porque para isso, para ele ver se você já tinha, você pratica alguma coisa do vocabulário dele da última aula da 59 que talvez ele precisa revisar. Mas eu acho legal, mas eu acho que a gente pode guiar, né? Ó, nós vamos fazer um exercício para praticar e para quem está aprendendo, para quem já aprendeu, yes, I do, no, I don't, sabe? E você faz uma caixinha, né, com as frases já. Porque quando você deixa um perguntar pro outro, não pergunta nada, né? Eu pensei até em... Todo mundo pergunta a mesma coisa. Para cada aluno, né? Oi? Eu
eu pensei até em pensar em qual pergunta eu vou fazer para cada Sim, aluno. porque você conhece o seu aluno e você sabe que um tá na review 10 e daí o vocabulário dele é muito maior do que quem tá na review 4. Então você consegue perguntar de outras coisas. Aí você fala, ó, Nath, essa é para você, não sei o quê, e vai perguntando, legal? Mas aí eles só vão responder. Você pode fazer, ele responde, faz a pergunta. Sim, também. Pode ampliar. Mas vocês viram como dificulta muito quando você não conhece os alunos? Dificulta? Se você conhece os alunos, isso está numa sequência, vai ficando mais fácil cada vez, porque você já sabe o que faltou na aula passada, você sabe o que errou na tarefa, você sabe o que aquela lição vai trazer, que talvez vai confundir para ele. E eu vou falar um negócio, o professor engajado com o aprendizado do aluno, ele fica bravo quando ele abre a ficha, qualquer coisa que seja, e não vê a aula que foi dada antes, que às vezes o aluno foi numa outra turma fazer uma aula. Porque senão ele fica perdido mesmo, o que ele vai preparar, como que ele vai fazer, como que ele vai andar. Isso acontece na minha escola. Porque senão dá ruim mesmo, né? Todo mundo... Claro, e outra, aquela questão da tarefa, de entregou para um, e aí não sabe se foi bem, se foi mal, daí a tarefa vai aparecer 15 dias depois. Enfim, isso já é outro assunto. Sim. Então, a gente está finalizando, já são 5 horas. Com relação a isso aqui, ficou, eu acho que o que mais claro, o que mais tem que ficar disso aqui hoje é da importância do planejamento. A gente tem um tempo muito curto para trabalhar com o aluno, então eu não posso errar. Não posso errar no sentido de eu não posso perder tempo. Eu tenho que já ter tudo planejado, porque pode ser que aconteça alguma coisa errada na hora da aula. Um tablet não funciona, o outro parou bem naquela hora, e aí 2 alunos ficaram sem tablet, aí eu peguei e desci com o tablet lá embaixo, tudo isso. Não dá, gente. Então a gente tem que ter tudo já plano A, B e C para resolver rápido e continua. Aí tem o mais comum, né? Que é o aluno faltar. O aluno que você programou fazer atividade com o outro faltou, não avisou. Mas aí é o problema contrário, tá? Vai sobrar Dá tempo. você vai poder aproveitar melhor o outro exercício. Isso é a parte boa. Agora, a parte ruim, o que mais acontece é o contrário, né? Dos imprevistos. Alguma coisa dá errado, ou o aluno chega, aquele que você ia começar por ele chega atrasado. E aí você terminou o warm-up, cadê o abençoado? Não chegou ainda. Então, a gente tem que ter as saídas. Mas se eu planejei essa aula, tranquilo, rapidinho eu resolvo e segue. Mas se eu não planejei, imagina. Ou se eu planejei em 2 minutos, então eu não pensei direito, com calma, então eu vou ficar improvisando e aí a aula do aluno vai por água abaixo. E imagine isso continuamente. O que vai acontecer com o aluno? Aí é onde ele tem a percepção de que não tem conversação, eu só fico no tablet. Isso, se o aluno fala isso, aí você fala, não, mas ele faz, então, mas ok, ele faz, mas não é o suficiente para ele, não está contente com aquilo. Então, a gente tem que trabalhar de que forma essa percepção, o que a gente pode fazer para melhorar a percepção dele. Sim. Nem deu tempo da gente. E se tem dúvidas de W, de X, não vai dar. Mas a gente vai treinar livro amanhã. A gente faz. A gente faz. Isso, deve ficar. Daí a gente faz. Se vocês quiserem, a gente faz lá.